Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, vamos trocar uma ideia do São Paulo Futebol Clube, que de novo ele acaba perdendo, mas muitas mudanças foram confirmadas no tricolor paulista, sobretudo para o ano que vem. Teve o técnico Hernan Crespo se pronunciando e dando assim pelo menos uma tranquilidade a mais no problema que nós estávamos vendo no São Paulo, visando o futuro, né? O São Paulo ele tem hoje um time já qualificado, com algumas peças tendo que corrigir ali o trampo no São Paulo. Só que, porém, o São Paulo também ele considera que tem ali um elenco que está para retornar e muita coisa boa tem acontecido. Para isso nós vamos trocar uma ideia aqui hoje, que é um vídeo simplesmente informativo, onde eu vou te informar do que está rolando no São Paulo hoje e também para revigorar as esperanças, porque o São Paulo pro ano que vem Teremos São Paulo para torcer no ano que vem, sim. E a coisa não tá nada feia, não tá nada ruim, não. O São Paulo que ele foi esse ano se preocupando, em tese, para recuperar o cofre do tricolor paulista. Algumas manobrinhas muito erradas que a diretoria do São Paulo acabou fazendo, mas ainda assim tem coisa muito boa saindo por aí. Eu vou trocar uma ideia com você. E falar também sobre SAF. Esse Diogo Fernandes, ele não para. O cara continua fazendo postagens, é um cara bilionário, é um cara que ele está engajado no futebol e é um São Paulo que está neste momento tendo ali uma mudança de diretoria. Nós vamos falar sobre tudo hoje, agora e imediatamente. Vamos juntos então? Vamos juntos então. Chega nesse like maroto, brabo, pra dar aquela moral no vídeo. Posso contar com o likeão aí? Tô contando então. E se inscreva aqui no canal também, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Então, vamos lá. Falar do São Paulo, coisa mais maravilhosa. O São Paulo em campo não tá bem, né? Ele vem bem alternando, ganhou lindamente do Bahia, ganhou lindamente do Vasco, empatou com o Flamengo e aí perde horrorosamente pro Red Bull, que talvez fosse o adversário mais fácil, né? Você pode pensar nisso? O Vasco vinha bem, nós ganhamos. O Bahia tá muito bem, nós ganhamos. O Flamengo voa, o São Paulo empatou. O Red Bull que não ganhava 10 jogos fora de casa, 9, ele perdeu, ele vem e ganha do São Paulo fora de casa, o que deixa o torcedor são paulino com razão, capuga atrás da orelha e fala, o São Paulo tá de brincadeira, né? E aí nós tivemos também o São Paulo que parou de jogar no Morumbi, ele passa a jogar na Vila Belmiro e lá, em 2 jogos, o saldo é bem negativo. O São Paulo ele não consegue ganhar lá. Ele empatou com o Flamengo, mas assim, convenhamos, se o Plata não vai expulso, ele acabaria até perdendo o jogo, eu acho. O São Paulo empatou depois de ter um jogador a mais e tal. E contra o Red Bull, o São Paulo foi lá e perdeu mesmo. Perdeu de 1-0 e pronto, e ponto final. E aí o São Paulino começa a ficar desgostoso e fala, gente, acabou aí a vaga da Libertadores. É possível ainda pegar o Fluminense, São Paulo tem uma sequência pela frente e uma sequência que teve uma melhora gigantesca que poucos pararam a perceber porque o resultado ontem não veio. Mas o Crespo, ele fez ali 2 mudanças que eu achei assim maravilhosas. Uma no ataque e outra na lateral. E vamos falar sobre isso aqui agora. O técnico Hernan Crespo, ele tira do time do São Paulo o Cédric Soares. Ele coloca o Mike, que era um jogador que, por mérito, ele estava ali naquele momento para tentar jogar pelo São Paulo. E por que o Mike? Você pergunta pro Crespo, né? Eu perguntaria, por que o Mike? O que eu entendo é, o Mike ele entrou para jogar contra o time do Flamengo e deu uma assistência pro Ferreirinha. Então nada mais justo do que o Mike entrar e não o Cédric, que só faz lambança. E depois que o Mike foi ser substituído, não fez uma partida boa com a bola nos pés, ele foi bem ali na parte tática, né? Ele segurou bem ali os avanços do ataque do Red Bull, mas com a bola nos pés o Mike não foi bem. Aí entrou o Mailton, e o Mailton foi bem. Quando o Mailton entra, o Mailton passa a ir bem ali no time do São Paulo. Então eu gostei muito dessa atitude do Crespo. Enquanto nós olhávamos pro Crespo e víamos um cara que não mexia naquele 3 zagueiros e não mexe. Não mexe no Luciano, aí ele pega, chega na lateral direita, não mexe na lateral também, você fala, cara, que técnico mais engessado. Mas não, ele trocou ali o Cédric e me deixou muito feliz e orgulhoso. O resultado não veio, o São Paulo perdeu, mas a culpa tá longe de ter sido do Mike ou até mesmo do Mailton, né? O Enzo Dias fez um pênalti burro e o São Paulo não conseguiu fazer o gol ali na frente. Está faltando uma melhora ali na frente, entrosamento.
jogadores mais decisivos. Só que o Crespo também fez uma mudança ali na frente. E isso que eu achei muito legal. O Crespo, ele entra ontem com 3 zagueiros, o que eu não gosto. Mas até aí é a minha opinião, né? O que importa? Ganhou do Vasco, ganhou do Bahia, empatou com o Flamengo. Não chega a ser um erro você tirar, pôr um terceiro zagueiro ou tirar. Tá certo, o Crespo tem a convicção dele. Eu acho que tá faltando resultado por conta de Copa do Brasil e Libertadores. Mas aí também o Crespo considera que é um ajuste, que precisa daquele centímetro, precisa de um centímetro que tava ganhando, não tá mais e tal. Então o Crespo tem a convicção no formato de 3 zagueiros. Colocando o Mike ou o Mailton já ajuda muito no apoio na frente ali. E aí o Crespo coloca Ferreirinha, Lucas Moura e também Luciano. E aqui, meus amigos, foi cinematográfico. Deu errado, eu concordo. Você viu, o jogo não fluiu do São Paulo. Mas o Lucas Moura, ele enquanto estava em campo, ele chama a marcação. Ele sofreu uma falta do Pedro Henrique ali, muito esperto, que se o Pedro Henrique não faz a falta, o Lucas Moura provavelmente faria aquele gol. O cara faz a falta, o Luciano bate e desperdiça. O Luciano não jogou bem ontem, mas assim, eu critiquei bastante o Luciano já. Ontem não dá pra você chegar e criticar o Luciano. E nem tampouco o Crespo deixar o Luciano no time muito tempo. O Luciano é um cara que fez gol contra o Bahia e um golaço, né? E ele deu também uma assistência linda, maravilhosa pro Bobadilha contra o Bahia. Aí ele tinha feito gol antes contra o Palmeiras, naquele jogo lá do Abate Abel roubado. Ele faz o gol contra o Palmeiras, ele faz o chover contra o Bahia. Ele não joga contra o Vasco por causa de uma suspensão, entra contra o Flamengo e faz um gol rapidinho. Então não é um cara também pra se descartar. Fala, não, tinha que tirar o Luciano. Discordo, acho que o Luciano, hoje, jogando ali naquele ataque de centroavante, isso também é muito importante. Luciano, eu fiquei reparando nos movimentos dele, jogou de centroavante sim. Então o Crespo, ele fez alguns ajustes, não dá pra negar. Ele coloca o Luciano como centroavante, ele coloca o Ferreirinha como ponta esquerda, que era também o que eu implorava. O Ferreirinha não pode jogar de segundo atacante. O Crespo, ele realmente entendeu isso e ele coloca o Ferreirinha de ponta esquerda. Ele coloca o Luciano de centroavante e ele coloca o Lucas Moura, que não tá ainda sendo aquele Lucas Moura, brabo, não tá ainda. Mas ele coloca o Lucas Moura ali como meia e meia atacante, né? Ficando meio campo ali para Luiz Gustavo, Bobadilha, Alisson se virarem ali e tentar dar certo alguma coisa. Acabou que não deu certo. Ontem o Alisson não vai bem, o Luiz Gustavo não vai bem, o Bobadilha não vai bem, ninguém foi bem. Mas o ataque estava bem escalado. E ainda tendo mais o Mike, é um apoio a mais. O que está faltando muito nesse time de São Paulo, talvez seja tirar um terceiro zagueiro e colocar junto com o Luciano Ferreirinha e Lucas Moura, o Tapia. Talvez o Emiliano Rigoni, sabe? Por que não? Agora, o que realmente, efetivamente, aqui eu falo com toda a certeza absoluta, o que falta é Marcos Antônio. Muito do que o Zubeldia conseguiu ir bem, quando ele conseguia no São Paulo, era por conta do Marcos Antônio jogando bem. Muito do que o Crespo conseguiu ir bem no São Paulo também, ele tinha o Marcos Antônio como um grande jogador que ele conseguia fazer dar certo. Então agora o Marcos Antônio voltando e o Lucas Moura voltando também, nós temos que pensar, mesmo que eles estejam em campo, eles têm que estar 100%. Voltar para eles é estar 100%. E esses caras estão a um passo, talvez. O Marcos Antônio agora machucou a coxa. Mas o Lucas está a um passo de ficar 100%. Então o Crespo, ele pode sim protagonizar aí uma mudança gigantesca no time do São Paulo. O Crespo, na coletiva, ele foi perguntado: e aí, Crespão, você não garante que você fica pro ano que vem? Ele falou: não, garanto sim, fico sim. Fico, temos muito trabalho, tem muita mudança para acontecer e eu preciso acreditar aqui. Eu tava em casa, tava lá de boa, o São Paulo me chamou e eu vim sabendo tudo que tinha pela frente. Então tem muito trabalho pela frente, eu tenho mais um ano de contrato, vamos cumprir que eu quero ver o que dá pra fazer. Então o Crespo, ele se coloca dentro do São Paulo. E aí, vamos lá, na hora do pós-jogo, você deve estar se perguntando, mas Juba, você não criticou o Crespo recentemente aí e tal? Critiquei. Mas ontem eu vi uma mudança. Apesar da derrota camuflar tudo que poderia vir de bom, eu vi uma mudança. Analisando, parando pra pensar, o fato do Cedric ter ido pro banco, o fato do Ferreirinha ter virado ponta esquerda,
O Luciano ter ficado de centroavante e entrado o Lucas Moura para armar esse time, tendo o Mike ou o Mailton na direita, eu acho que já melhorou consideravelmente. A zaga do Crespo não tá encaixando, mas é uma zaga boa, todos os jogadores estão jogando bem. O São Paulo tomou 2 gols, mas o Alan Franco foi bem, tomou um gol, né? O Alan Franco foi bem, o Arboleda foi bem, o Sabino foi bem. Entre o Ferrarese vai bem. A dupla de volantes caiu de produção. Quando estavam Bobadilha e Marcos Antônio no começo, estavam voando baixo. E aí estava muito maravilhoso de ver. Aí acabou que o Marcos Antônio se machucou e o Bobadilha caiu de produção. Mas tem Luiz Gustavo, Pablo Maia, tudo isso dá pra você fazer ali um grande trabalho. E o Crespo sabe disso. Agora, o que pega? Que são as grandes mudanças. Oscar voltando é uma mudança e o Crespo vai utilizar a equipe de base. O São Paulo determinou que pro ano que vem ele vai utilizar jogadores mais jovens. E isso quer dizer que muito provavelmente não teremos Cedric, não teremos Luiz Gustavo, não teremos um monte de cara que já está mais velho. Claro que você vai fazer um time de jovens apenas que pode dar problema. Então o Oscar tem contrato, vai ficando. O Lucas tem contrato, vai ficando. O Caleri tem contrato, vai ficando. Mas o que o São Paulo tem de plano é para utilizar Rian Francisco, Luca, utilizar o Hugo, volante, utilizar o Negruti, volante, utilizar Mike, lateral. Encontrar um lateral esquerdo, que eu acho que aqui vai ser fundamental. O São Paulo não lançou ninguém na lateral esquerda, você percebeu? O São Paulo colocou o Enzo Dias e ele contratou o Wendel. As duas contratações que não estão dando certo. O Enzo Dias, menos mal, pelo menos joga, né? Faz pênalti, vira e mexe, faz um pênalti. É um cara tecnicamente muito abaixo, mas ele pelo menos está lá. É melhor do que o Wendel, que nem está lá. Mas o São Paulo não lançou ainda os caras da categoria de base, como o Riquelme, por exemplo, qualquer outro que seja. O São Paulo vai lançar um lateral esquerdo da categoria de base, como fez com o Hugo e Negruti e também com o Mike, que já vão entrar de vez pro time principal. O Crespo sabe, então, que ele vai ter que contar com o Lucas e Oscar, muito provavelmente na parte criativa do São Paulo. Mas que um cara igual o Rian Francisco, ele vai obrigatoriamente pedir passagem e o Crespo vai ter que utilizar. O Crespo mesmo reclamou do histórico de lesão, ele tá incrédulo, ele tá perplexo ali, fala, nossa, como tá lesionando aqui no São Paulo. Então é nada mais honesto e justo do que você usar a categoria de base, que normalmente se machuca menos do que o cara já mais velho, já mais baleado, lá vindo com o futebol cansativo da Europa, futebol alemão, futebol inglês, futebol italiano, que realmente cobrou muito dos caras fisicamente. Então agora pro ano que vem, o Crespo ele vai puxar o Luca, só que é informação, tá? O Crespo vai puxar o Luca pra fazer sombra ali pro Ferreirinha, que também é um cara jovem. Não é 20 anos, mas não tem nem 30, tem 27, né? Então o Ferreirinha é um cara jovem e aguenta o tranco. Luca vem pra ser outro ponta do time do São Paulo também. Então isso aqui já é muito bom, porque o Ferreirinha, se você perde o Ferreirinha, que ele tem um histórico grande de lesão, eu acho que o Ferreirinha, ele é um grande jogador, tá? Eu entendo quem critica aí, beleza, mas pra mim é um grande jogador o Ferreirinha. E o Ferreirinha, ele tem esse histórico de lesão que tirou ele sempre quando ele era o melhor do time do São Paulo. E aí, quando você perde o Ferreirinha, não adianta pôr o Dineno, não adianta pôr o Oscar, não adianta você colocar o Luciano, cada um tem a sua característica. A característica de drible em alta velocidade é do Ferreirinha. Então você tem que ter um cara parecido com ele, é aí que vem o Luca. Então o Luca vai ser puxado pelo Crespo para ser um possível ponta esquerda pro ano que vem, ainda que reserva do Ferreirinha. E o outro é o Rian Francisco. O São Paulo tem um plano aí de tirar... Eu não sei o que vai acontecer com o Luciano. Sinceramente, eu não entendo o que vai acontecer com o Luciano. Não tenho a informação se ele sai, se ele fica. Eu não tenho nada. O que eu tenho é... Rian Francisco terá chance de brigar pela titularidade. O técnico Hernan Crespo, ele de fato gosta muito do Luciano e gosta também do Caleri. Mas o Caleri, ninguém sabe como vai voltar. A única diferença do Caleri pro Rian, enquanto contusão, é que um passou dos 30, o outro chegou nos 20 anos. Então, claro que o Caleri é um jogador ótimo, um jogador que merece todo o respeito do torcedor São Paulino, etc. Mas o Rian, ele é um possível fenômeno do time do São Paulo. Então o Rian está pedindo passagem. O Rian, ele quando entrar, dificilmente ele perderá a vaga se o técnico do São Paulo e o São Paulo, instituição, tiverem ali pronto na cabeça deles que o São Paulo quer utilizar um time mais jovem. O Caleri, com o histórico de lesão que teve, dificilmente não terá lesão ano que vem de novo. É muito comum.
Estão lesionando agora no São Paulo com uma competição só, que é o Brasileirão. Imagina ano que vem tendo Copa do Brasil, Paulista, Brasileirão e ou Sul-Americana ou Libertadores. São 4 competições simultâneas que vão começar a rolar aí. Então o São Paulo ele vai ter que ter elenco. E aí ter o Rian Francisco como um dos pilares da sua reconstrução é maravilhoso. É um jogador artilheiraço que não deixou de fazer gols quando passou para o time principal. Então essa é a principal mudança, é a utilização de Luca e também Rian Francisco num técnico e num time que já colocou o Ferreirinha e meio que entendeu que o time pode estar ruim com ele, mas é muito pior sem ele. Então já é um São Paulo que modificado. É um São Paulo que voa abaixo, é um São Paulo que tem a parte física aprimorada. Ah, beleza, o São Paulo tá velho, coisa e tal. Um time que tem Ferreirinha, Tapia, Luca e Rian Francisco, ele não tá velho. Entende a jogada? O próprio Enzo Dias, que é um cara mais lento, um cara mais grosseirão de bola, ele não é um cara que para. Mike e Mailton correm muito. Então o São Paulo, Pablo Maia, tem o Marcos Antônio, o São Paulo tem time que corre. O São Paulo passa a ter um time rápido, a zaga não é rápida, né? Com exceção talvez do... O Ferrarese não é rápido, mas ele consegue correr. O Arboleda é um cara mais rápido, né? Ele corre meio esquisito. Ele parece que ele tá lento, mas ele tem uma passada muito boa. Alan Franco é lento, o Sabino também é rápido. O Sabino também corre bem. Então é um time do São Paulo que tá legal de velocidade. O que não pode é misturar o Oscar com o Luiz Gustavo, com o Caleri, com o Luciano. Aí fica lento mesmo. Aí fica horroroso. O Cédric Soares, aí fica muito ruim. Mas esse não é o plano do São Paulo pro ano que vem. Por falar em ano que vem, esse rapaz aí, o Diogo Fernandes, que é um cara que é investidor, ele é um cara que estaria juntando investidores para vir pesado no São Paulo investindo. Se vai virar SAF ou não, esse é outro departamento. Se vai o Júlio Casares abrir as portas, é muito provável. O São Paulo, ele idealizou um plano esse ano aqui de recuperar dinheiro, recuperar o cofre, e isso está acontecendo. O São Paulo fez muitas vendas que foram negativas, vendas que foram ruins para a história do São Paulo, da instituição, mas essas vendas aconteceram. Então o São Paulo está colocando quase 300 milhões no caixa aí a mais, com as vendas que tivemos. Para o ano que vem, trazendo jogadores mais jovens, menos renomados e mais fortes fisicamente, e utilizando bastante a base, com o Crespo comprando esse projeto, sem reclamar, entendendo do que se trata, entendendo o que o São Paulo tem de plano e o Crespo sendo parte integrante da diretoria. Não separar mais, o Crespo fala, não, a diretoria. Não. Tá junto, tá todo mundo junto. Tá separado não adianta. Tem que estar todo mundo junto. Aí o São Paulo tem um grande projeto de ter um time mais forte e mais rápido. E aí o Diogo Fernandes, ele pegaria um time do São Paulo para investir, mas um São Paulo menos catastrófico. Entendendo que o São Paulo vai acabar o ano com uma dívida bem menor, financeiramente falando, de 1 bilhão e 100, que era o que estavam falando, pode o São Paulo acabar o ano devendo 900 milhões, então quer dizer que o São Paulo ele passa a não estourar mais o caixa e sim voltar atrás da dívida, melhorar a sua dívida diminuindo ela. Aí um investidor viria para o São Paulo forte, pega uma casa andando. O São Paulo hoje, futebolisticamente falando, ele tá devendo muito. Você olha pro Palmeiras e pro Flamengo, você fala, os times estão muito mais prontos para ganhar, certo? Só que se o São Paulo já começar a melhorar pelas suas próprias pernas, com esse projeto de categoria de base, vendendo aos montes e ainda colocando um time pro técnico Hernan Crespo, que seja um time fisicamente muito mais capacitado, um investidor vindo investir pesado no São Paulo, ele não pega uma terra arrasada, ele pega um time que não tem hoje títulos. Sabe, não tá ganhando, mas ele não é uma terra arrasada porque o próprio São Paulo tentou recuperar enquanto a crise entrou. O São Paulo de Júlio Casares, ele é um São Paulo muito problemático. Essa de disputar na Vila Belmiro é muito ruim. E o São Paulo, quando você fala assim, o São Paulo não poderia fazer isso, todo torcedor concorda. E quando o Júlio Casares fala, eu tive que tentar ganhar 130 milhões a mais pro São Paulo, porque eu tinha que fazer só vender o mando, jogar na Vila Belmiro, tem só São Paulino lá, e tentar ganhar mais dinheiro para recuperar o São Paulo. Também é um argumento. Então o Casares, que para mim é um presidente bastante ruim, falando que por que vendeu o mando, é compreensível. Eu gostei? Não. Queria estar ganhando no Morumbi.
Mas é compreensível, nós temos que entender o que nós queremos também. Tem muito cara que critica o Casares porque o São Paulo entrou num buraco financeiro. E aí quando vende o mando e vai colocar o show e tentar melhorar também financeiramente, critica também. Então nada tá bom que o cara tenta. Lembrando, não estou aqui defendendo o Casares, estou defendendo o São Paulo. Tô pensando em 130 milhões com essa casa de shows aí, com esse negócio de shows. Só. E aí o São Paulo tendo esse investidor que chega de fora para colocar uma grana alta e recuperar de uma vez por todas o São Paulo, eu acho que fica fundamental para o tricolor paulista se recuperar de uma vez por todas. E uma coisa também que eu acho que é fundamental para recuperar o São Paulo é o Lucas Moura, né? Pouco se fala do quanto o Lucas Moura é importante para o São Paulo. Ontem, ele faz um gol no Vasco de pênalti e ontem estava em campo, não estava tão bem, mas não estava mal também. Quando o Crespo tira o Lucas Moura, o São Paulo piora significativamente. Então também não é certo ignorar a existência do Lucas Moura. É um cara classe A, é um cara de futebol de Europa sim, e é um cara que aqui no São Paulo ele só demonstrou que honra o manto até hoje. Parte da solução pro ano que vem é ter o Lucas Moura fisicamente 100% para jogar com Ferreirinha que voa, Rian Francisco que voa, Luca que voa e até mesmo, por que não, um Caleri, um André Silva, um Luciano, sendo partes importantes do São Paulo, apesar que esses daí eu preferia que não estivesse nenhum no São Paulo no que vem. Quer ter experiência? Lucas Moura, junto com essa molecada e o São Paulo voa abaixo. É ou não é? Tem mudança vindo por aí, você pode esperar, viu? E Crespo, com toda a nossa discussão, nossos altos e baixos, eu acho legal você ficar assim. Melhore, vai melhorando. Ontem eu vi melhora. Lateral direito, o ataque, teve melhora. Pena que o resultado não veio, mas vai vir. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!